Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Thiago Machado, sou engenheiro de segurança do trabalho e o vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o evento S1060, que são os ambientes de trabalho no e-social. Em específico, nós vamos trabalhar um tema próprio do 1060, que seria a identificação dos ambientes de trabalho, se é da própria empresa ou se é um estabelecimento de terceiros, tá ok? Após a identificação do ambiente de trabalho, após a identificação do que é feito naquele ambiente de trabalho, nós vamos ter que informar se aquele ambiente de trabalho é da própria empresa ou se é um estabelecimento de terceiros. E a grande dúvida é, porque nós temos duas opções para estabelecimento de terceiros, que seria o quê? O estabelecimento de terceiros, esse é o próprio nome, e a prestação de serviço em instalações de terceiros. Qual é a diferença de um para outro? Quando que eu informo um e quando que eu informo o outro? Em que situação que eu informo cada uma delas? É isso que nós vamos trabalhar nesse vídeo hoje. Fique até o final, assista até o final desse vídeo, aproveita, já dê o seu like aí, curte o nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva na nossa página aqui também, porque periodicamente nós estamos postando vídeos relacionados à segurança do trabalho, não só de e-social, que nós vamos estar trabalhando também na nossa página, tá ok? Então curte aí, compartilha, assista o nosso vídeo e valeu! Então vamos lá, pessoal. Quando informar estabelecimento de terceiros ou prestação de serviço no e-social? Esse aqui é para o evento 1060, onde que no evento 1060, que é a identificação do ambiente de trabalho, após a gente fazer a descrição do ambiente, informando o que é feito, do que é feito o ambiente de trabalho, o 1060 vai perguntar para a gente se aquele ambiente é da própria empresa, é de terceiros ou se é de prestação de serviço, Então, quando a gente vê lá nos layouts do e-social, ele vai perguntar aqui o nome do ambiente, a descrição, e ele vai trazer essas opções aqui pra gente, Eu joguei aqui embaixo, caso não fique difícil a leitura para vocês que estiverem assistindo, eu joguei aqui o mesmo texto aqui embaixo também, tá? Então aqui, nós teremos três opções. Então imagina que nós vamos fazer o envio do 1060 de uma determinada empresa, de uma empresa X, Então nós identificamos o ambiente de trabalho. Vamos usar um exemplo, uma oficina mecânica, tá? Uma oficina mecânica de carros. Nós identificamos lá a oficina mecânica como um ambiente de trabalho do nosso cliente, fizemos a descrição desse ambiente, perfeito. Aí nós vamos ter que informar, esse ambiente de trabalho é da própria empresa? Mesmo que seja alugado, tá, pessoal? Não tem problema. Mas é um ambiente de trabalho onde está registrado o endereço dessa empresa? Então, isso aqui é fácil. Agora, digamos que seja uma empresa de prestação de serviços, Uma empresa que faz a limpeza para uma multinacional. É uma empresa de prestação de serviço de limpeza. E o local de trabalho dos meus trabalhadores é lá numa indústria, que é a indústria Y. Minha empresa é a empresa X e aquela indústria é a indústria Y. Como é que eu vou informar? Eu não vou informar o estabelecimento do próprio empregador, porque esta opção é quando o trabalhador trabalha no ambiente de trabalho da empresa mesmo, no qual ele foi contratado. Aqui, nesse nosso segundo exemplo, é quando o trabalhador, no caso desse trabalhador, é uma prestação de serviço. E como é que eu vou lançar ele? Eu lanço como estabelecimento de terceiros ou eu lanço como prestação de serviços em instalações de terceiros? Então essa é a dúvida, tá, pessoal? Isso já foi objeto de discussão em alguns grupos de WhatsApp que eu participo, Falar quando lançar um, quando lançar outro. Às vezes alguns profissionais não conseguem entender essas opções. Então, para a gente entender, nós vamos dar um esclarecimento para todos vocês aqui. Quando que eu lanço como estabelecimento de terceiros e quando que eu lanço na prestação de serviço em instalações de terceiros. Tá ok? Então vamos lá. Ele fala o seguinte,
que a prestação que essa prestação de serviço e instalações de terceiros são as não consideradas como lotações dos tipos 3 a 9 da tabela 10. Ele não é considerada na lotação dos tipos 3 a 9 da tabela 10. Então vamos ver o que fala esses itens 3 a 9 da tabela 10. Essa aqui é a tabela 10 do E-Social. Para se enquadrar como item 3 aqui, ó, tá? Como item 3, ele não pode estar entre 3 a 9 da tabela 10. Então o que fala? Primeiro vamos ver o que fala do item 3 a 9, ó. No item 3, pessoa física tomadora de serviço. 4, pessoa jurídica tomadora de serviço. Ó, ambas com cessão de mão de obra. Aí aqui vem condições de cooperativa, né? Então aqui, ó, 3, 4, 5, ó. Condições de cooperativa, operador portuário e sindicatos, tá ok? Então aqui, do 3 a 9, ele se refere a cooperativas, a operador portuário e a sindicato. Então, para se classificar como prestação de serviço, ele não pode estar entre esses itens. Aí tá. Quando eu li pela primeira vez o MOS, quando eu li pela primeira vez esse layout, quando eu veio com essa alteração, me colocou uma dúvida. Beleza, mas e aí? Eu tenho que classificar entre as outras, né? Empregador doméstico? Não, né? Embarcação? Não, não é embarcação. Né? Classificação de atividade econômica, né? Da própria construção civil? Entendeu? Então são essas outras aqui que daí complica um pouco, que nos dificulta. Só que eu trouxe aqui justamente para facilitar. Tem uma forma mais fácil da gente trazer essa definição aqui, tá? Então, vamos ver o que o manual trouxe para a gente de informação. Ó. Qual foi o esclarecimento que o MOS, né, o Manual de Orientação do E-Social, nos trouxe? Que eu também, quando eu li pela primeira vez, me deixou muito confuso, tá, pessoal? Me deixou muito confuso. O que o MOS ele fala? Ó, no campo local AMB, que é esse campo que a gente está estudando, é possível informar se o ambiente está localizado em estabelecimento do próprio empregador, estabelecimento de terceiros e prestação de serviço. Então ele fala aqui, ó, estabelecimento do empregador é fácil, ó, hipótese em que o ambiente descrito esteja em estabelecimento do próprio empregador. Esse aqui a gente já falou, isso aqui é fácil de resolver. Ah, é o ambiente da própria empresa, a gente lança com um estabelecimento do empregador. Ah, não é da própria empresa, a gente vai lançar ou como um terceiro ou como prestação de serviço, tá? Agora, o problema está entre esses dois. Ó, estabelecimento de terceiros. Hipótese em que o ambiente de trabalho se encontra localizado em estabelecimento de terceiro em virtude de cessão de mão de obra. Pessoal, a chave para distinguir esses dois está nessa frase aqui, ó, cessão de mão de obras, que agora eu vou explicar o que é. Ó, item 3, prestação de serviços em instalações de terceiro. Deverá ser utilizado nas hipóteses em que o ambiente de trabalho está localizado em estabelecimento de terceiros sem relação de cessão de mão de obras. Ou seja, para entrar como estabelecimento de terceiros, tem que ter cessão de mão de obras. Na prestação de serviço, não tem que ter cessão de mão de obras. Guardem essa palavra, pessoal. Vamos olhar aqui na tabela 10 também, ó. Você tem aqui, ó, cessão de mão de obra também, tá? Então aqui, ó, dos itens 3 a 9, tem duas opções que tem cessão de mão de obras. Então por isso que ele fala que não pode se enquadrar. Então a palavra-chave para definir se eu vou lançar como estabelecimento de terceiros ou não é cessão de mão de obras. Então memorizem isso aí que agora nós vamos voltar na definição de cessão. Olhando, isso aqui está descrito no manual do E-Social, tá, pessoal? O manual também vem nos trazendo exemplos, tá? Ele vem trazendo exemplos. Então, o primeiro exemplo é referente a estabelecimento da própria empresa. Como eu falei, isso está fácil, está tranquilo. Quanto a isso, não tem nenhuma dúvida, tá? Então, vamos direto para o exemplo 2, para a gente agilizar o nosso vídeo, tá? Olha, o exemplo 2 é quando ele classifica como um estabelecimento de terceiros, ó. A empresa X
prestadora de serviços de limpeza a terceiros, é contratada para fornecer trabalhadores que executam o serviço de limpeza em estabelecimento da empresa Y. Neste caso, a empresa X deverá cadastrar o ambiente da empresa Y que seus trabalhadores exercem atividade utilizando o código 2, estabelecimento de terceiros, haja vista que tal relação está enquadrada no código 4. E aí, pessoal? Duvidoso, não é? Então, o que acontece? O próprio manual do E-Social, ele não ficou tão claro assim, tá? Quando eu li isso aqui pela primeira vez também, ainda me causou dúvida. Por quê? Não, na verdade, a dúvida não foi nem por conta do exemplo 2. A dúvida foi porque eu não consegui diferenciar o exemplo 2, o segundo exemplo do manual, com o exemplo 3. Olha aqui, ó. A empresa C trabalha com a venda de robôs para automatização de linhas de produção. A empresa D adquire alguns equipamentos para promover a automatização de um de seus estabelecimentos, sendo que 10 trabalhadores da empresa C ficaram durante 6 meses na empresa D realizando a instalação e configuração de robôs. Neste caso, embora os trabalhadores da empresa C exerçam suas atividades no ambiente de terceiros, não teremos uma relação de cessão de mão de obra enquadrada nos códigos 3 a 9 da tabela 10, motivo pelo qual deverá ser utilizado o código 3, prestação de serviços. Viu como que também não ficou claro? Então, a dúvida, o macete, na verdade, para que a gente consiga trazer essa diferença, ela está nessa palavra cessão de mão de obras, tá ok? É isso daqui que vai nos trazer o esclarecimento. Para quem é da área de contábeis ou jurídico, sabe o que significa essa palavra, esse termo cessão de mão de obras. Para quem é do SST, profissionais de segurança do trabalho, engenheiro de segurança, técnico em segurança do trabalho, não trabalha muito com esse termo de cessão de mão de obras. Então, se você é contador, se você às vezes é profissional de RH, ou você é o profissional de jurídico que está assistindo esse vídeo, provavelmente você sabe o significado dessa palavra, desse termo. Agora, quem é profissional de SST, na maioria das vezes não sabe, porque nós não lidamos com isso, tá? O que a gente não trabalha com esse tipo de definição. Então, o profissional do SST ele tem mais dificuldade em saber o que é uma cessão de mão de obras. Se você é de RH, contábeis, provavelmente você sabe o que quer dizer cessão de mão de obras. Então vamos lá, o que significa essa cessão de mão de obras? O que é essa cessão? Então existe uma lei, que é a Lei 8.212 de 1991, do seu artigo 31º, parágrafo 3º, ele nos traz a definição de cessão de mão de obras. Então ele fala o que no artigo 31, né, a empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obras, ele traz aqui referente a um imposto, né, que deve ser retido, não é a informação que nós precisamos, mas ele traz aqui no seu parágrafo 3º, ó. Para os fins dessa lei, entende-se como cessão de mão de obra a colocação à disposição do contratante em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos relacionados ou não com a atividade fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. Ou seja, o que é cessão de mão de obras? Cessão de mão de obra é quando nós temos uma empresa terceirizada executando trabalhos contínuos dentro de outra empresa. Então imagina comigo uma multinacional, vamos colocar aqui a minha realidade aqui na minha cidade, uma multinacional esmagadora de soja, que trabalha esmagando soja e transformando a soja em óleo de soja e biodiesel, tá? Uma grande
indústria, uma grande multinacional esmagadora de soja, que precisa fazer a limpeza dos seus ambientes de trabalho. Então, eles não têm funcionários para fazer a limpeza dos seus ambientes de trabalho. Então, eles vão lá e contratam uma empresa terceirizada para fazer esse tipo de limpeza. E essa limpeza tem que ser executada todos os dias. Então não tem como contratar só uma vez por semana para limpar a indústria. Então todos os dias ela tem que ser limpa. Então por conta disso nós contratamos um terceirizado e esse terceirizado trabalha todos os dias do ano dentro dessa indústria. Então, ou seja, é um trabalho contínuo. Neste caso nós temos uma cessão de mão de obra. Isso é uma cessão de mão de obra. Agora, imagina uma outra situação comigo. Uma empresa de ar-condicionado. Que essa empresa trabalha tirando o ar-condicionado e limpando o ar-condicionado para os seus clientes. Tá? Ele vai lá, presta serviço de tirar o ar e limpar o ar-condicionado. Então, o que acontece? O ar-condicionado não é todo dia que nós fazemos manutenção. Tá? Então, eventualmente nós fazemos esse tipo de manutenção no ar-condicionado. Então, todo dia essa empresa de ar-condicionado, seus funcionários estão em um lugar diferente, retirando o ar e fazendo a manutenção nesse ar-condicionado. Então, imagina que numa empresa em que eu contratei uma outra empresa, uma empresa X, para fazer a manutenção dos ar-condicionado da minha empresa, que a minha empresa é a empresa Y. Então, eu contratei a empresa X para fazer a manutenção do ar-condicionado da empresa Y. Ele vai lá, retira o ar, faz a manutenção, depois coloca o ar de novo, recebe seu dinheiro e vai embora. Então, ou seja, nós não temos cessão de mão de obra. Por quê? Porque não é um trabalho contínuo, tá? Não é um trabalho contínuo. Sendo assim, não temos cessão de mão de obras. Então, para ficar mais claro, quando que eu lanço o estabelecimento do próprio empregador? Tá? Quando o estabelecimento for da empresa, né? Seja alugado ou seja próprio, mas é o local onde está alocado o endereço da empresa. Eu coloco como estabelecimento do próprio empregador. Estabelecimento de terceiros é quando eu tenho cessão de mão de obra. Então eu só lanço estabelecimento de terceiros se a empresa que eu estou lançando o ambiente de trabalho, ela presta serviço fixo e contínuo em uma outra empresa, tá? Quando eu tenho cessão de mão de obras. Eu vou lançar como prestação de serviços em instalações de terceiros quando eu não tenho a cessão de mão de obras, tá? Se eu não tenho cessão de mão de obras, eu lanço como prestação de serviços em instalação de terceiros. Lembra, é o exemplo do cara do ar-condicionado. Ele vai lá, tira o ar, faz a manutenção, coloca o ar novamente, recebe seu dinheiro e vai embora, tá? Ou seja, se eu tenho cessão, eu tenho atividade fixa, eu lanço como estabelecimento de terceiros. Se eu não tenho cessão de mão de obras, né, é uma prestação de serviço eventual, mesmo que esse eventual seja de 6 meses, mesmo que esse eventual seja num período longo, né, mas é eventual, não é fixo, não é contínuo, então eu lanço como prestação de serviços, tá ok? Espero que eu tenha ajudado vocês aí, pessoal. Eu mesmo fiquei com essa dúvida, conversei com vários colegas, li o manual, tentei interpretar o manual, tive bastante dificuldade em trazer essa conclusão, porque eu não conhecia esse termo de cessão de mão de obras, então eu fui estudar esse termo para identificar, para conseguir ter uma clareza quanto a isso também. Espero que vocês tenham gostado, aproveitem aí, curte o vídeo, compartilha esse vídeo aí com os colegas que têm essa mesma dificuldade também, os colegas que estão estudando sobre o E-Social. Se inscreva na página que periodicamente a gente está postando vídeos aqui relacionados à saúde e segurança do trabalho, não só E-Social também, tá ok? Valeu pessoal, forte abraço, obrigado.